E aí, pessoas, bom, vocês sabem que vez ou outra eu faço algumas coisas meio estranhas ao comprar do AliExpress, trago algumas coisas inusitadas e resolvi fazer isso dessa vez com SSDs. Eu tô trazendo para vocês agora 4 SSDs aqui do AliExpress. São SSDs, pelo menos a maioria deles são mais comuns e outros vocês ainda não ouviram falar, mas provavelmente ao longo do tempo vocês vão ouvir falar sim. E o que eu quero fazer hoje são alguns experimentos, mostrar para vocês um comparativo. Tentei comprar SSDs de uma mesma capacidade para deixar os comparativos mais fiéis, né? Espero que dê certo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de inscrever, deixar o like e acompanhe tudo porque tem muita coisinha nesse vídeo aqui. Vou falar sobre 4, então vai demorar um pouco, mas eu espero que vocês gostem. Vamos lá então, primeiramente aos unboxings. Vamos aqui ao primeiro unboxing, lembrando que eu comprei todos os SSDs no dia 31 de janeiro e eles chegaram ali em torno do dia 17 a 19 de fevereiro. Esse aqui é o primeiro, é o Realtek, um SSD de 120 GB, eu paguei um total de R$ 112. Vejam só que na caixa, além do SSD, vem também um cabo SATA e vem também uma chavinha, isso é bem comum. Depois disso, você só tem a embalagem normal dele e por dentro o SSD. Lembrando que esse SSD aqui é metálico, algo bem interessante, não é comum ter SSD metálico mais do AliExpress, mas algumas marcas ainda vendem. Esse aqui é o único dos SSDs que eu comprei com capacidade de 120 GB, mas é porque não tinha outro de 128, tá? Então teve que ser 120, mas não vai mudar tanto, os outros são de 128. Além disso, não consigo ver mais nada além de um selo de garantia na parte de trás. Vamos para o próximo SSD então. O próximo SSD é da marca Well-Made. Eu nunca havia comprado essa marca aqui no canal, então também vocês estão vendo pela primeira vez, assim como eu. Pareceu interessante, as pessoas estavam elogiando nos comentários e resolvi comprar também. Então eu comprei 2 SSDs que não apareceram no canal e comprei 2 SSDs que já apareceram no canal. Diferentemente do Realtek, ele não vem com cabo, mas ele vem com uma garantia na parte de fora. A caixinha dele é bem bonita, assim também como do Realtek. Ele tem uma garantia de 3 anos, segundo os chineses, mas vocês sabem que é um pouco difícil, né, em relação à garantia da China, até que você devolva o SSD e prove que tem problema, mas enfim, dizendo ele que tem. Dentro da caixa do SSD, além dele mesmo, você encontra mais 3 coisas. A primeira delas é um manual. Você tem um manual de instalação do SSD. Achei bem interessante eles deixarem isso aqui. Algumas pessoas realmente não sabem, né? Mas a maioria deve saber já atualmente. E o segundo é uma garantia, um papelzinho com garantia do Well-Made. Interessante, é o primeiro caso que eu vejo com isso. E além do SSD, vem também outra chavinha. Então são 2 SSDs que deram chavinha, foi o Well-Made e foi o Realtek também. Só que o Realtek, ele não é de metal. Vejam só que ele é de plástico, não vai fazer aquele barulho e pode ter alguma diferença em relação à temperatura para com um SSD metálico, né? Fora isso, não tem muitas diferenças para com o SSD Realtek, a não ser que vocês viram, né? 128 GB contra 120 da Realtek. Agora vamos aos SSDs que eu já peguei. Esse aqui é o primeiro, é o SSD da Kingspec. Ele foi um valor de R$100 com as moedas, com algumas promoções que estavam à venda. Eu nem falei o preço do Well-Made, né? O Well-Made foi cerca de R$110. Não foi muito caro, mas foi mais caro do que o Kingspec. Foi o primeiro SSD que eu trouxe no canal, então vocês já devem conhecer, ele é muito vendido no AliExpress também. Essa versão também é de 128 GB, é aquela versão laranja e também é um SSD que é de plástico, não tem metal. Fora isso, não tem muita diferença para os outros, né? Aí não tem muito o que fazer. A modelo dele é P3128, parece um SSD bem bacana. O primeiro que eu trouxe no canal é de 256, se não me engano. Esse aqui é 2 vezes menor, né? Mas essa mesmo para fazer os testes para ver se está ainda bom ou não. O último SSD é o da X-Ray Disk, né? Esse aqui foi o mais barato de todos, R$ 95 com vários cupomzinhos que eu usei. E algo interessante dele que vocês vão ver logo mais é que, embora não venha com todas as coisas que vem nos outros SSDs, né, no Realtek e no Well-Made, esse aqui também é um SSD metálico. Pelo menos a versão azul, tá?
Comprei da versão azul porque a outra que eu tinha pego também tinha sido metálico, aí resolvi testar desse aqui também e realmente também é metálico. Ele também tem capacidade de 128 GB, bem bonito, tem um selinho de garantia na parte de trás ali. Foi o mais barato, né? E é metálico. Logo em seguida vem o King Spec, que é R$100, mas é de plástico. Então foram esses os SSDs que eu trouxe hoje. Mais ou menos a mesma faixa de preço, né? Tem uma diferença ali de cerca de R$15 entre o SSD mais caro, que foi o da Reletec, para os mais baratos. Mas não é diferença tão grande assim não, depende dos cupons. Vamos então já ao SSD da Reletec. Ele, quando instalado, tem uma capacidade total de 111 GB. Vejam aqui também no Crystal Disk Info, né, que ele tem as tecnologias Smart, APM, NCQ e Trim. Realmente é um SSD novo, 100% saudável, mas a temperatura está travada em 30 graus, tá? Isso indica que não tem sensor. Já em relação à pontuação dele no Crystal Disk Mark, vejam que tem uma boa pontuação, né? De 500 pontos de leitura, de escrita. É uma pontuação bem bacana, né? Agora, a respeito da temperatura, também coloquei junto o HW Info, vendo ali a temperatura no Smart, realmente ela não mudou. Ou seja, nesse SSD aqui não existe sensor de temperatura, foi algo que eles economizaram. Eu fiz depois disso uma transferência de arquivos, eu peguei arquivos do meu SSD primário, que é um NVMe da Asgard, e joguei 50 GB para esse SSD. Ele começou muito bem, com as médias de velocidade boa, mas lá no final as médias diminuíram. Saiu de cerca de 400 megas por segundo para 17 megas por segundo. Vocês vão ver que isso é uma constante em SSDs chineses mais baratos. E deixei também para vocês aqui o antes e depois do SSD Reletec. Antes de colocar alguma coisa nele e depois de colocar metade do espaço dele ocupado, né? 50% ocupado. Vejam que em leitura ele não altera tanto assim na primeira sequência, mas em escrita ele altera bastante. E depois disso ele vai alterar também na leitura da terceira sequência, mas não muda tanto assim, mas é para que vocês saibam quanto que eles mudam, né, após você preencher o SSD. Agora vamos com o da Well Made, ele fica com 119 GB livre, né? Lembrando que esse aqui é de 128, por isso que tem um pouco mais do que o Reletec. E mostrando também o Well Made aqui no Crystal Disk Info, vejam que ele tem os recursos Smart, APM, NCQ e Trim, assim como o Reletec. A temperatura é 40 graus fixa, então também tem algum problema no sensor de temperatura, e está falando aqui que é saudável 0%. Um probleminha nisso aqui, mas na próxima que vocês vão ver agora, no Crystal Disk Mark, vejam só que ali na parte de baixo do Smart fala que ele está com 100% de vida, né? Então pelo menos isso. Foi alguma falhinha na hora lá, mas tá tranquilo. Já de temperatura, realmente a temperatura está travada, não tem esse sensor também. E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o SSD da Reletec e você pode ver que tem o mesmo padrão. Começa muito bem, com uma boa velocidade de transferência e depois reduz bastante. E por fim, está aqui para vocês os resultados de antes e depois do Well Made, antes de preenchê-lo e depois de preenchê-lo. 50%, na verdade aqui é 47%. É o mesmo tamanho da pasta que eu coloquei no Reletec, mas porque ele tem mais capacidade, fica aparecendo 47%. Vocês podem ver que na parte da escrita ele teve várias alterações, né? Ficou bem baixa a pontuação do Well Made aqui. Não gostei muito não, mas assim, uma coisa é a pontuação que você consegue e outra coisa é o desempenho diário, né? Vocês vão entender logo mais por quê. Agora vamos com o SSD da King Spec, também fica com 119 GB livre, assim como o Well Made. Aqui na parte do Crystal Disk Info, vocês podem ver que a temperatura está a 39 graus, já um pouco diferente. Ele tem a função Smart, APM, NCQ e Trim e está 100% saudável, né? Também não foi ligado assim como os outros, é um SSD novo mesmo. E em relação à pontuação, a pontuação é bem boa. Vejam que aqui agora ele mostra a temperatura. Então, por enquanto, é o único SSD que mostra realmente a temperatura, que tem realmente um sensor de temperatura. E eu fiz o mesmo procedimento de copiar aquela pasta de 50 GB para esse SSD, e assim como os demais, a mesma coisa ocorreu também no King Spec. Começou muito bem, mas depois reduziu no finalzinho da transferência e acabou demorando mais, né? E por fim, está aqui também o comparativo de antes e depois de preencher o SSD. Aqui eu não vi tantas diferenças, vocês podem ver que foi um SSD que manteve bastante, ele manteve mais a pontuação do que o SSD da Reletec. Algo interessante de ver, né? Quase que não muda, se você for comparar o que estava mudando no Well Made, aqui quase não mudou.
E o último é o X-Ray, né? Também fica com 119 GB livre, assim também como os outros dois últimos que eu testei. Aqui no Crystal Disk Info do X-Ray vocês podem ver que ele tem uma função a menos, que é o APM, é o recurso de Power Management. O status de saúde só mostra que é saudável e a temperatura está fixa em 41 graus. Só que, quando eu fiz o benchmark no Crystal Disk Mark, ele obteve bons resultados, mas a temperatura não mudou. Então, fica parecendo realmente que ele tem uma temperatura que muda, né? Mas realmente ele não tem. Fica 41 graus travado, não tem muito o que fazer. Então, o único SSD que realmente tem ali dos que eu testei é o King Spec. E eu também fiz o mesmo procedimento de mandar aquela pasta para o SSD da X-Ray, só que eu tive um grande infortúnio aqui. A velocidade ficou muito lenta. Esse aqui ficou muito lento mesmo. Demorou cerca de 17 minutos para transferir essa pasta de 50 GB, enquanto os outros demoraram cerca de 7, 8 minutos. Então esse aqui foi realmente o pior nessa parte de transferência, na parte de teste real, né? Em relação à pontuação, vejo que caiu bastante a pontuação ali na leitura do SSD, né? Quando eu comecei a enchê-lo, caiu bastante. O resto da pontuação está bem parecida, mas em relação ali à pontuação de leitura caiu muito. E realmente, né, foi o SSD que menos gostei do desempenho. Ficou muito demorado mesmo para fazer aquela transferência daqueles arquivos. Também deixando para vocês a parte do Crystal Disk Mark de cada SSD para que vocês possam comparar, né? Essa parte aqui só tem mesmo o antes para vocês verem a pontuação, mas como vocês perceberam, né, a pontuação não é tudo, porque dependendo da pontuação pode ser uma pontuação boa e pode ter um resultado prático bem ruim, como foi no X-Ray. A pontuação dele é bem bacana, bem parecido com os dos demais, mas no final das contas não teve um desempenho muito legal. E também tem um depois, né? Depois de preencher esses SSDs para vocês notarem, né? Então, embora o well-made teve uma pontuação menor do depois do que do X-Ray, o X-Ray foi muito mais lento do que o well-made para fazer aquela transferência. Então, fiquei para vocês também. Não fiquem só nessa questão aqui de pontuação, porque não mostra tudo. E vou deixar para vocês também em gráfico quanto que cada SSD levou para fazer aquela transferência lá. E vejam que, embora o Realitech e o King Spec ficaram bem parecidos, nossa, o X-Ray realmente ficou muito lento mesmo. Talvez eu tenha pego um exemplar bem ruim, mas infelizmente é isso que eu posso mostrar hoje, né? Se você tiver o azar de pegar um exemplar da mesma leva que eu, pode ser que você não fique muito satisfeito ao longo do tempo com esse X-Ray aqui. Gente, antes de continuar no vídeo, eu vou falar para vocês que agora é uma parte mais experimental. Quando eu trazia SSD, muita gente pediu para que eu abrisse para mostrar para vocês. Eu nunca fiz isso, mas dessa vez eu resolvi fazer. Então eu abri os 4 SSDs para mostrar para vocês os componentes, mas eu não sou um perito, não sou técnico assim para saber esse tipo de coisa, então também conto com a cooperação de vocês. Eu vou falar o que eu consegui desses SSDs, mas também vou deixar os dados para vocês, para quem conseguir pesquisar, quem achar mais dados, vocês coloquem nos comentários se possível, e aí eu vou dando ali coração para quem achar alguma coisa. Não tem como fixar, porque só posso fixar um comentário, mas pelo menos vai ter o coraçãozinho lá. E é isso, vamos para a parte agora que eu vou abrir os SSDs para vocês verem como que são por dentro. Eu vou abrir agora os SSDs. Esse primeiro aqui é o SSD da King Spec e foi um tanto difícil abri-lo, mas eu consegui, né? A vantagem de abrir SSD de plástico é porque eles não arranham muito. Então vocês podem ver que a PCB dele consiste em 4 slots ali, sendo que 2 você tem já sendo usado. São 2 chips de memória, provavelmente 2 de 64 e uma controladora, ou seja, ele não tem a famosa DRAM cache, né? E fiquem também com uma foto do chip de memória desse SSD aqui, né? Ali fala que a marca é SD Nunciama. Não consegui muitos detalhes sobre isso, a não ser que é uma marca comum em cartão de memória da SanDisk. Já a respeito da controladora, vocês podem ver que é a SM2258XT, muito comum em vários SSDs e em vários SSDs chineses. É uma controladora boa, né? Está presente em SSDs da Western Digital, da Crucial e da Kingdian também, tá? Só para que vocês saibam. O próximo SSD é da X-Ray. Eu abri ele, não é tão difícil de abri-lo, mas quando você vai fazer esse procedimento, você vai acabar arranhando o seu SSD, né?
Então é um pouco diferente para abrir SSD metálico do que SSD de plástico, porque você vai acabar com uma marca nele. Quando você tira ele, você vê que a PCB é até menor do que a PCB da King Spec, né? Ele também tem 2 chips de memória aqui na parte da frente, de 64 GB, e na parte de trás também há espaço para mais 2 chips de memória. E também tem a controladorazinha dele normal, mas também não tem DRAM. Estou deixando para vocês aí a memória também dele, que é uma PF603-37AR, memória da Spectec, a memória NAND TLC de 96 camadas e também usada em SSDs da Adata. Já a controladora, né, é uma Phison PS3111S11, também é fácil você achar dados sobre ela, vou deixar para vocês também um link na descrição. E essa controladora está presente em SSDs A400 da Kingston, mas não tem uma boa fama não, pelo menos que eu pude achar na internet. Depois disso eu abri também o SSD da Reletec. Ele foi o mais difícil de abrir porque ele conta com parafuso lateral e também conta com parafusos por dentro. O X-Ray também tem parafuso por dentro, mas não tem esse parafuso lateral e é claro, eu acabei arranhando o SSD. Depois que você tira tudo, você vê aqui a PCB, é uma PCB um tanto diferente, é uma PCB grande e ela está usando todos os chips de memória, é muito estranho isso. Primeira vez assim que eu vejo, né? Você tem aqui 4 chips de memória e você tem ali na parte de cima a controladora. É um pouco diferente, afinal esses SSDs baratinhos vêm geralmente só com 2 slots ocupados, não os 4, né? E aí a controladora dele, como vocês podem ver, é a mesma. É aquela SM2258XT, a mesma do que está na King Spec, só que as memórias são bem diferentes e eu não consegui nada sobre elas. A referência ali é PHN8G, TE, 1B, 1A, EA1. É um grande número ali, mas realmente não achei nenhuma referência sobre esse tipo de memória aqui da Reletec, tá? Somente sobre a controladora, que é uma controladora modesta ali, mas que é ok para a maioria desses SSDs que não tem DRAM. E o último SSD foi da Willmaid. Na verdade, esse aqui foi o mais fácil de abrir por ser de plástico e pela construção dele também. Então aqui a PCB dele é mais normalzinha, né? Não é igual da Reletec. Tem 2 slots ocupados aqui na parte da frente, com também a controladora, e na parte de trás tem mais slots para 2 módulos de memória. E aí a controladora também é a mesma dos outros, aquela SM2258XT, tá um pouco ruim a imagem, mas é isso mesmo. Já sobre as memórias não achei nada sobre elas. O código é SD064G11CAA9T24, mas não achei mesmo resultado sobre ela. Caso vocês achem, está aí para vocês, mas é um pouco complicado o que achar sobre essa memória aqui. Eu acho mais fácil sobre controladoras do que sobre as memórias. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. No caso aqui, né, vocês perceberam que a maioria dos SSDs tem componentes um tanto parecidos, ainda mais a respeito da controladora, com exceção do X-Ray, que na verdade até teve o pior desempenho quando eu fui colocar um teste prático, né? Então hoje eu evitaria comprar dele. Eu não sei se foi algum problema desse produto específico, né? Mas não dá para saber. Lembrando também que não dá para levar todos os componentes aqui em consideração para achar que sempre vai vir com os mesmos componentes. Eles mudam, tá? Às vezes os chineses colocam componentes da mesma qualidade e às vezes eles alteram também os componentes. Então esse aqui também é um vídeo a título de curiosidade. Talvez daqui a 6 meses vocês decidam comprar alguns desses SSDs. Eles não venham com as mesmas especificações, mas é porque pode mudar mesmo, tá? Vocês têm que ficar cientes disso, porque esse tipo de coisa muda, até mesmo também muda em memória RAM e tudo mais. E sobre qual que eu ficaria hoje, né? Talvez eu ficaria com o King Spec, ou o Reletec também é bacana, ela é metálico e tudo mais, mas também é um pouco mais caro, né? Por dentro não muda tanta coisa assim. Uma coisa interessante do King Spec é que pelo menos você consegue controlar ali a temperatura diferentemente dos outros. Então também dê uma olhada nos preços, porque varia bastante. Eu iria com esses de plástico, tem muita gente que está preferindo mesmo os metálicos, mas vocês veem que não é sempre só por ser metálico que vai ser muito bom, né? Tem várias outras coisas que podem influenciar na velocidade do SSD. Se eu deixei de comentar alguma coisa, deixe nos comentários lá, porque aí eu aviso no próximo vídeo. E foi isso que eu consegui fazer para vocês hoje. 4 SSDs bem interessantes do AliExpress, mas lembrando que nenhum deles tem DRAM. DRAM é uma coisa bem interessante para ter uma sobrevida maior no seu SSD. Infelizmente, os baratos não tem. Não é só uma característica de SSD da China, do Brasil também é assim, tá? Então, Kingston, Crucial e SanDisk, todos esses, quando tem uma versão mais barata, geralmente é sem DRAM, tá? Então vai de você, se você não se importar com isso. Eu também aqui tenho alguns SSDs sem DRAM,
não tem problema também, tá? Mas seria melhor se você conseguisse colocar um pouco mais de dinheiro e pegar um com DRAM, porque é um SSD mais garantido. É claro que tem outras coisas também que garantem, como a qualidade dos componentes internos. Isso também nem tem como ver, né? Porque tem que ser uma pessoa que é bem entendida mesmo na área. Eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!